Eu sou a doutora Cris Pavão, médica, ginecologista e obstetra pela USP, e minha função é traduzir o Medicase. Hoje nós vamos falar sobre tratamento não medicamentoso para menopausa. Mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se e toca no sininho para você receber as notificações de vídeo novos e no joinha para esse vídeo ser distribuído para mais pessoas. Bora pro vídeo. Tratamento não medicamentoso para menopausa. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, vamos lembrar da alimentação. Então, a alimentação é muito importante para a gente começar já a diminuir os sintomas da menopausa. Lembrar que a menopausa é uma data, é a data da última menstruação. E o período que isso acontece é o climatério. E os sintomas podem ocorrer até 5 anos antes da última menstruação. E depois eles podem durar 3 até 10 anos. Então é um período bem chatinho que a mulher vai ter algumas mudanças, faz parte da vida, mas a gente pode passar por esse período de forma mais agradável possível. Vamos lá. Primeiro sintoma: 85% das mulheres têm fogachos. O que são os fogachos? Fogachos são aqueles calores que dá principalmente aqui na parte de cima do tórax, mais à noite. Então ela acorda com calor e aí, como ela tem a desregulação do centro de temperatura no cérebro, ela sente frio, aí ela cobre. Aí ela sente calor, aí ela descobre. E isso acaba acordando o parceiro também, que dorme mal. Ela dorme mal e o parceiro dorme mal também. E ela acorda às vezes suada. Por quê? Com os fogachos a gente vai ter a vasodilatação. Então o sangue ele sai para o espaço extravascular, que é o espaço entre as células. E aí você tem a evaporação de água na forma de calor, por isso que a mulher acorda molhada, suada. Para a gente combater os fogachos, 80% dos fogachos se resolvem com hidratação. Precisa ingerir muita água. Eu falei água, não falei refrigerante, é água. De 30 a 50 ml de água por quilo de peso. Então, se você pesa 60 quilos, 60 vezes 30, 1.800. Então, pelo menos 2 litros de água por dia. Pelo menos. O ideal é tomar um pouquinho mais do que isso para você ter uma super hidratação e evitar os fogachos, ok? Segundo sintoma mais chatinho, depressão. Então a mulher tem depressão, tem irritabilidade, perde a paciência com facilidade. Por que isso? Por causa da serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, ela é produzida no nosso intestino e para ela atuar, a gente precisa de receptores. Então vem a serotonina, que é uma substância, encaixa no receptor e faz como se tivesse uma chave fechadura. E aí ela consegue entrar na célula e dar a sensação de bem-estar. O estrogênio, ele é responsável pela formação desses receptores. Então, com a queda de estrogênio, a gente tem a queda dos receptores também. Então, a gente vai ter menos serotonina entrando na célula. Por isso que a gente fica mais deprimida ali depois dos 40 anos, sem paciência com o filho, com o marido. Tudo isso faz parte. Para a gente poder reverter isso, a gente precisa aumentar a ingestão de triptofano. O que é triptofano? Triptofano é um aminoácido e ele é o precursor da serotonina, ou seja, o triptofano, ele vira a serotonina. E para o triptofano virar a serotonina, a gente precisa de vitamina B6 e magnésio. Então, a gente precisa aumentar a ingesta de vitamina B6 e de magnésio, além do triptofano, para tudo isso fazer a serotonina pronta para ela poder ser usada. Para a gente aumentar a produção de serotonina no intestino e dos receptores, a gente precisa de uma dieta rica em fibras, ou seja, uma dieta seja contra a inflamação, uma dieta não inflamatória. Aumentar a ingestão de fibras para poder fazer mais triptofano. Eu vou deixar aqui na descrição um e-book com as formas de você combater os sintomas da menopausa de forma natural. Tudo que está escrito nesse book, se você fizer, 80% dos seus sintomas, vão embora. Além de você poder, com esse e-book, através desses alimentos, você se proteger de osteoporose e das doenças cardiovasculares. Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? Terceira coisa que acontece com as mulheres na menopausa. Devido à queda do estrogênio, elas têm diminuição na produção de óxido nítrico. O estrogênio ajuda a produzir óxido nítrico. E o que óxido nítrico faz? Óxido nítrico, ele diminui a pressão arterial. Por isso que depois ali dos 40, 45 anos, a gente tem aumento da pressão arterial, porque a gente tem diminuição de estrogênio ou, consequentemente, diminuição do óxido nítrico, vai aumentar a pressão arterial. Além de aumentar o colesterol
colesterol ruim, que é o LDL, e diminuir o colesterol bom, que é o HDL. Isso ajuda a aumentar o risco cardiovascular da mulher. Então a gente fala que depois da menopausa, a mulher ela se iguala ao homem no risco cardiovascular, porque ela perde a proteção do estrogênio e às vezes até ultrapassa. Então a gente tem que lançar mão de medidas que fazem o estrogênio aumentar um pouquinho. Quarta coisa importante também que o estrogênio faz pra gente é que o estrogênio ele deixa um bom limiar da dor nas mulheres. Então com a queda do estrogênio, as mulheres elas têm uma queda no limiar da dor. Parece que elas ficam mais sensíveis à dor e elas começam a ter dores em mais lugares, por exemplo, nas articulações. Então, outra coisa também que a gente tem que pensar em formas de aumentar esse estrogênio na menopausa. Quinta coisa que acontece com a mulher por causa da queda do estrogênio é o quê? Aumento do risco de osteoporose. A gente tem que lembrar que o estrogênio, ele ajuda o cálcio a entrar no osso. E aí, quando a gente tem a queda do estrogênio, a gente começa a tirar cálcio do osso. É uma fase da vida da mulher, depois dos 50 anos, que a gente fala que o cálcio ele começa a sair do osso. Até os 35 a gente faz esse banco de cálcio. Então o cálcio ele gruda no osso. Dos 35 aos 50 tem uma estabilidade e depois dos 50 começa a ser retirado o estrogênio do osso. Lembrar que a menopausa geralmente ocorre aos 48 anos, entre 45 e 55, e a gente vai viver pelo menos até 78, 80 anos. Ou seja, 1/3 da vida da mulher ela vai passar sem estrogênio. Então ela vai ter mais risco cardiovascular por causa disso, mais risco de osteoporose, mais risco de depressão porque cai a serotonina, como eu já expliquei antes, ansiedade, irritabilidade, cai a libido só por causa da queda do estrogênio, cai a autoestima porque ela começa a engordar por causa da queda do estrogênio e ela começa a engordar não na bunda e nas coxas, como geralmente as mulheres engordam, ela começa a engordar na barriga, ela começa a ficar redonda, então cai a autoestima dessa mulher. E para tratar isso, a gente pode lançar mão de inhame selvagem. Inhame selvagem, você pode comprar inhame selvagem e pega um pedacinho de inhame selvagem, rala na salada, põe no suco, põe no leite, bate ali com leite um pouquinho, quase não vai nem sentir o gosto desse inhame selvagem. E o inhame selvagem, ele tem estrogênio bioidente, ou seja, esse pouquinho de inhame selvagem que você come todo dia, ele tem estrogênio igual ao estrogênio que a gente produz naturalmente. Então, é uma forma de você continuar com um pouquinho de estrogênio de forma natural. E agora eu vou falar algumas plantas que ajudam a diminuir os sintomas da menopausa. Elas não diminuem o risco cardiovascular, o inhame selvagem sim, porque ele tem estrogênio bioidêntico. Essas plantas que eu vou falar agora não diminuem o risco cardiovascular e nem diminuem a chance de osteoporose. Elas agem no restante dos sintomas. Eu tenho uma listinha aqui do lado, eu vou ler para vocês. Então, ó, chá de amora, essa daqui é mais funciona. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Sálvia officinalis, Cimicifuga racemosa, essa aqui é muito utilizada. Lembrar que a Cimicifuga racemosa não pode ser usada por quem teve câncer de mama e câncer de endométrio, ok? Angélica sinensis, Morus nigra, chá de Morus nigros, Red Glover, Vitex anguinus castus, todos esses nomes aqui você encontra na feira e pode fazer chá. Volto a dizer, Cimicifuga racemosa não pode quem teve câncer de mama e câncer de endométrio. E essas plantas, elas diminuem os sintomas, mas não diminuem o risco cardiovascular e o risco de osteoporose, ok? Sétima coisa que a gente pode fazer para diminuir os sintomas da menopausa de forma não medicamentosa, evitar café. A gente pode tomar nosso cafezinho de manhã, café preto, né? Mas evitar ficar tomando durante o dia. Por quê? Embora o café seja um estimulante, isso é bom, ele é um vasoconstritor e depois ele faz vasodilatação. Então ele piora os fogachos, tá? Aqueles calorões, ele piora. Além de roubar cálcio do osso. Então quem toma muito café tá tirando cálcio a mais ainda do seu osso. Então evitar café. À noite, prefira chá de erva cidreira, chá de camomila. Outra coisa, oitava coisa, álcool. Eu adoro um vinhozinho e um vinhozinho tinto é bom à noite, sim. Ele tem substâncias que ajudam a proteção cardiovascular. Uma tacinha, eu tô falando de vinho tinto. Eu tô falando para se embebedar ou tomar uma garrafa inteira. O hábito de ficar tomando mais do que isso é ruim para os fogachos, porque o álcool também é um vasodilatador. Então ele também piora os fogachos. Oitava coisa, vegetais frescos e crus. Eles são ricos em isoflavona. O que é isoflavona? Isoflavona é um hormônio vegetal, porque vem dos vegetais, a gente está ingerindo vegetal, e ele tem ação semelhante ao estrogênio. Então ele vai ajudar a melhorar todos os sintomas que a menopausa traz. Então aumente a ingestão de vegetais crus e frescos, tá bom?
para aumentar essa isoflavona. Eu vou ler também agora uma listinha de alimentos que são ricos em isoflavona. Vocês anotem e procurem comer todo dia, pelo menos 3 porções desses alimentos, tá bom? Um pouquinho de cada. Eu vou ler, vocês anotam aí. Ó, batata doce. Batata doce é ótima porque ela tem baixo índice glicêmico. Ela não deixa o açúcar subir, ela controla o açúcar no sangue. Grão de bico também é ótimo. Repolho, lentilha é ótimo. Brócolis, excelente. Tofu, linhaça, semente de abóbora e soja. E os derivados de soja. Todos esses alimentos que eu falei, eles são ricos em isoflavona. Então, é um hormônio vegetal que tem ação semelhante ao estrogênio. Então, é uma forma de você tratar a sua menopausa de forma não medicamentosa. 10ª coisa, vitamina C. A vitamina C é importante nessa fase, porque além dela diminuir o cansaço e a fadiga que é próprio da menopausa, ela é um antioxidante, ou seja, ela protege o nosso coração e protege a gente de ter AVC. E onde a gente encontra a vitamina C? Muito nas frutas vermelhas. Então, todas as berries, amora, blueberry, cranberry, morango, todas elas têm muita vitamina C. Então, e tem baixa caloria essas frutinhas vermelhas. Então, é ótimo para fazer injeção. As verduras escuras, que eu adoro falar porque tem muito cálcio, elas também são ricas em vitamina C. Então, você deve aumentar a ingestão também. Ainda nesse item, a gente não pode esquecer do óleo de coco, porque a gente está falando de tratamento não medicamentoso na menopausa. Para a região genital, a alimentação não resolve tanto, nem chás, nada. O óleo de coco, sim, ele age como um lubrificante e ele é bactericida e fungicida, ou seja, ele mata as bactérias ruins e os fungos da nossa região genital. Então, você passa ali por fora 2 vezes por semana, você já vai ter uma melhora considerável no ressecamento, na secura, na coceira e vai ajudar a controlar a flora também, porque vai matar os bichinhos ruins da região. Ainda falando sobre terapia, existe a terapia cognitivo-comportamental, que está muito na moda hoje e tem mostrado os resultados muito satisfatórios. O que essa terapia faz? Ela identifica crenças. Crenças são pensamentos que nós temos arraigados em nosso ser e que limitam a nossa vida. Então, ela identifica essas crenças limitantes que a gente fala e faz a própria paciente elaborar novamente novas maneiras de tratar melhor esse período. Volto a falar de novo, demora um pouquinho para fazer efeito, diferente dessas outras maneiras que eu falei anteriormente. Além disso, a acupuntura. A acupuntura é ótimo para fogachos. Faça acupuntura com o médico e você vai ter alívio nos seus fogachos já na primeira sessão. E uma terceira terapia também que é indicada é a hipnose. A hipnose também tem mostrado bons resultados para insônia e para os fogachos também. Outra tratamento, para a menopausa é terapia. Eles colocam que fazer terapia melhora muito os sintomas nessa fase, principalmente os sintomas psíquicos, né? Depressão, ansiedade, irritabilidade, insônia. É que a terapia ela demora um pouquinho para fazer efeito. Já esses alimentos, esses chás que eu estou falando, terceiro dia que você está usando, você já vai sentir uma diferença considerável. Então, por isso é importante você aumentar a ingestão deles. Mas eu não descarto a terapia. A terapia faz muito bem. Outra coisa que eles colocam é mudar um pouquinho o seu estilo de vida. Então, vai aprender um curso novo, uma língua nova, fazer alguma coisa de pintura, viajar para algum lugar diferente, comprar uma roupa nova, um sapato. Não tá querendo comprar roupa porque deu uma engordada? Eu tô nessa fase. Então, eu compro sapato, compro bolsa e vou ainda nessa linha. Isso tudo ajuda muito a aumentar a autoestima da mulher nessa fase. E por último, mas não menos importante, 2 coisas. Primeiro, os fitoterápicos, à base de isoflavona e cibicifuga racemosa. Eles têm estrogênio bioidêntico, mas eles não podem ser usados por quem tem câncer de mama e câncer de endométrio. Quem teve ou está com câncer de mama e câncer de endométrio. Segunda coisa, chá de amora miura, Morus nigra. Eu vou ler tudo que ela causa. Ela é excelente, tá muito na moda agora. Ela diminui a taxa de glicose, ou seja, ela vai ajudar a diminuir o açúcar no seu sangue. Ela tem ação nos receptores de estrogênio, ou seja, vai aumentar os receptores de estrogênio para a gente poder ter mais ação da serotonina, lembre, diminuir de depressão, ansiedade, irritabilidade. Ela regula a flora intestinal e o trânsito intestinal, então ela diminui a constipação. Lembrar que a mulher começa a ficar com o intestino preso nessa fase da vida e o chá de amora miura ajuda muito. Ela faz bem para os ossos porque ela tem 20
22 vezes mais cálcio que o leite. Olha o que eu falei, 22 vezes mais cálcio que o leite. Eu vou fazer um vídeo só sobre a Amora Miura depois falando mais pra frente, mas ela tem muito cálcio, então você pode ingeri-la. Ela ajuda a diminuir a pressão arterial, ajuda a diminuir o colesterol ruim e ela tem antioxidante, então ela é excelente, só tem coisas boas, tá? 2 xicrinhas por dia, você já vai ter todos esses benefícios. E ela atua no osso e na proteção cardiovascular, que não acontece com as outras coisas, bom? Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Deixe nos comentários qual sintoma de menopausa você tá tendo mais, o que mais tá te incomodando. O que mais me incomodava são os fogachos, os calorões. Eu aumentei muito a ingestão de água e agora tá controlado. E agora eu tô partindo pro segunda coisa, que foi o ganho de peso que eu tive na região abdominal, que não é nada bom, né? Mas vamos trabalhando para isso. Fiquem com Deus, até a próxima. Obrigada!